Muito bom dia, que Deus nos abençoe através de Sua palavra e da Sua grande, infinita misericórdia. Tudo que nós fazemos, nós temos que observar o que aquilo trará de consequência. Às vezes nós praticamos coisas e não temos a verdadeira ciência para analisar que consequência aquilo produzirá em nossa vida. Se aquilo que estamos semeando trará a nós boas consequências ou más consequências. Portanto, nós estamos colocados aqui como seres racionais e podemos usar do nosso direito de escolha, chamado de livre-arbítrio, mas não podemos esquecer que as nossas escolhas, nossas ações, nossos atos sempre trarão algumas coisas das quais nós teremos que ser responsabilizados por elas. Nós estamos vendo o Brasil numa condição de muito ódio, coisa que a gente não via há poucos anos atrás, né? E quando chega o momento de pagar por aquilo que se faz, aí as coisas ficam um pouco diferentes, né? As pessoas às vezes são muito valentes e fazem coisas que prejudicam o seu próximo e esquecem que aquilo pode custar-lhe um bom preço. E a Bíblia nos adverte em todos os sentidos. Por isso é que as pessoas deveriam ler mais a Bíblia. Mesmo os chamados evangélicos, eles esqueceram da palavra, dos ensinos, né? E no livro do Eclesiastes, nós encontramos muitos conselhos práticos para a vida, que nós vamos tomar um versículo aqui, Eclesiastes 11. O verso é o 9 e o 10. Talvez somente o 9. Então, o escritor nos diz: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Se nós observarmos as instruções, poderemos evitar muitas coisas ruins lá na frente, porque nada ficará sem ter que pagar o preço. As pessoas pensam que podem fazer as coisas e ficar sem consequência, mas se a justiça do homem não conseguir pegar, haverá uma consequência lá na frente. Então eu vou repetir o verso. Ele é muito importante. Salomão está dizendo aqui aos jovens. Isso não quer dizer que os mais velhos não terão que pagar. Muito mais, porque já deveriam ter tido experiências na vida, né? Muito mais do que um adolescente, muito mais do que um jovem, 20 e poucos anos. Mas as pessoas de maior idade
deveria ser um exemplo de pureza, de honestidade, de fidelidade. Muitas vezes são exemplo contrário. São piores do que os novos. Nos acontecimentos aí de 2021 em Goiânia, um jovem nos disse: a gente lutando para manter-se puro enquanto lá de cima está naquela condição. Mas se as pessoas fazem as coisas erradas, você tem que ter consciência de que você não é o juiz delas. Não inveje o caminho dos ímpios, porque eles vão pagar. Se você entrar pelo mesmo caminho para descontar, o que é que você vai colher? Também nada bom. Mas ele se dirige à mocidade porque é um período que estão mais eufóricos e acha que o mundo pertence a eles. Mas alegra-te na tua mocidade. Com o que você vai se alegrar? Qual vai ser a sua fonte de alegria? Correta ou incorreta? Pura ou impura? Honesta ou desonesta? Estão vendo? Pia ou ímpia? Recreie-se o teu coração. Se você buscar coisas corretas, lícitas, para que seu coração recreie-se nelas, você não será infeliz. Mas se você deixar-se dominar pelos ímpetos da mocidade carnal, pode passar aqui diante dos homens ileso, mas haverá um preço ali à frente. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Bom, mas você pode dizer, mas isso era Salomão, e naquele tempo Jesus não tinha vindo, não tinha derramado o seu sangue para nos fortalecer. Agora que tem mais juízo. Porque agora você já tem um meio de se livrar dessas coisas, né? Mas Jesus disse as mesmas coisas. Nós encontramos em Mateus Jesus falando essas coisas também. Ele diz que de todas as palavras ociosas que o homem falar, ele terá que dar conta delas. Exatamente. Terá que dar conta daquela condição. Porque é necessário que assim se faça, né? Que a pessoa pague pelo seu erro. Porque como que vai fazer se a pessoa não tiver que pagar pelos seus erros? Alguns pagam, outros não pagam, e vai ficar desta forma? Mas Jesus diz isso em Mateus capítulo 12, acho que é no verso 36, Jesus vai nos dizer alguma coisa sobre pagar por aquilo que nós fazemos de errado. Então ele diz, justamente isso. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Você não deve ter medo de viver a vida. Mas é aquele espírito religioso que tudo que impede você de viver uma vida como criança, como adolescente, como jovem. Há muita alegria na honestidade, há muita alegria na fidelidade, há muita alegria na honestidade, na pureza. Só você pensar que se Jesus chegar naquele momento, daquela alegria que você está vivendo,
como que você vai olhar para ele? Ele bateu os olhos em você. Você terá vergonha dele? Estão vendo? Será que é tão difícil a gente compreender qual é o caminho da pureza, da verdade? Precisa de alguém ficar nos vigiando? Por isso é que o caminho é buscar ter em você o reino de Deus dentro de você. Não é o reino de Deus que virá. Quando? É agora. Porque este reino de Deus em você te dará contentamento, alegria, satisfação, gozo, paz, naquilo que é puro. E aí então você não vai necessitar de coisas impuras para os seus olhos, para o seu lenitivo, ações reprováveis pela lei dos homens e também por Deus, para se satisfazer, porque a satisfação plena, que é Cristo, está em você, a fonte da água, da vida, jorrando dia e noite, te levando a uma vida de plena felicidade. Mas é possível uma vida de plena felicidade? Jesus disse que sim, mesmo nas angústias, nas tribulações, nas aflições. Então, nós estamos aqui não para ser donos, exortadores, essas coisas, não, para lembrar-vos de que é possível se ter alegria sempre pura, sem precisar de coisas ilícitas do mundo para se viver. Então, Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 4, também sobre isto. Sobre as pessoas que querem viver diretamente nos prazeres da carne, porque diz que preciso de lenitivo, sou jovem, eu tenho que aproveitar minha mocidade. Aproveita a sua mocidade, seja puro, tenha força contra os males, seja honesto, adore a Deus em sinceridade. Você não encontrará felicidade maior do que servir a Deus com todo o coração. Então ele diz no capítulo 4, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, consciências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E achando estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Veja que naquele tempo Pedro já estava dizendo, já está próximo o fim, e ele estava próximo o fim. Tem alguém vivo naquela época? Tem alguém vivo aí? Esse aí está no primeiro século, mas quantos séculos já se passaram? Só tem um século aí, século 20, e 19 talvez tenha estiver com 125 anos, né? Final do século 19, entrando no 20,
Mas, meus irmãos, o Evangelho está sendo pregado hoje. Se você abrir o seu coração para receber a palavra de Deus em você, essa palavra se fará uma fonte de alegria no seu ser, uma fonte de gozo, de satisfação, de prazer em orar, em servir, em cantar, em adorar a Deus. Não podemos esquecer dessas advertências escriturísticas. Tá certo? Jesus pode voltar daqui 10, 50, 100 anos, nós partirmos, morrermos todos, essa geração, sem que ele venha. Mas individualmente ele está vindo a cada momento. Porque todos os que sem lei pecaram, eles serão julgados. E agora, quanto àqueles que conhecem as leis, conhecem como deve se proceder, conhecem como se deve viver e transgridem os mandamentos dos homens e de Deus, na hora de colher o fruto das suas ações, como se diz, receberem as consequências das suas ações, então vão se vitimizar, fazer-se de vítima, for o fulano, for o cicrano, for o beltrano. Mas não vai adiantar, você terá que assumir toda a responsabilidade de seus atos. Por isso nós pedimos, observe as Escrituras. Não é tão pesada a cruz que Jesus nos deu. Ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Examine-se cada dia as suas ações para ver o que estará colhendo lá na frente. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.